iniciando esse nosso primeiro domingo dentro da Quaresma, a liturgia vai nos falar sobre a conversão. Jesus nos diz hoje: convertei-vos e crede no Evangelho. A nossa conversão acontece quando nós, diante da palavra de Deus, ou quando nós somos conhecedores dessa palavra de Deus, ou mesmo não conhecedores dessa palavra de Deus, nós nos voltamos a esse amor que Deus coloca para cada um de nós. É um amor de resgate, um amor de reestruturação, um amor de vida que Deus oferece para cada um de nós no transcorrer da nossa vida. Deus, em toda a história da salvação, foi presente na história do homem. E Deus, presente na história do homem, foi sempre conduzindo o homem, mostrando ao homem qual era o caminho. Deus fez uma aliança com a humanidade. Através de Adão e Eva, Deus institui a primeira aliança. Depois Deus faz uma nova aliança através de Noé e a sua família, nos dando uma aliança onde Deus nos mostra que nunca mais, como diz a primeira leitura de hoje, Deus nunca mais castigaria a terra por causa da transgressão do homem. E depois Deus nos traz a sua aliança definitiva de amor, que é o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Como São Paulo nos diz hoje, na primeira leitura nos diz hoje, Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de conduzir a Deus. Somos conduzidos a Deus pela palavra de Cristo, pelo exemplo de Cristo, pela vida que Cristo dá a todos aqueles que Ele encontrou. E aquele que Cristo vai nos dando no dia a dia da nossa vida, a possibilidade de sermos reencontrados novamente com a vida quando nós caímos dos nossos erros, quando nós temos a dilaceração da nossa alma diante dos nossos pecados, das nossas dificuldades da vida. São Tiago, no capítulo 1, versículo 14 da sua carta, ele vai nos dizer: o mal não está em ser tentado, mas está em ser vencido. As tentações, nos diz Santo Agostinho, ela faz com que nós possamos alcançar a nossa maturidade da vida. Santo Agostinho escreve: nossa vida é uma peregrinação, e como tal, cheia de tentações. Nessa nossa maturidade se forja através das tentações da vida. Todos nós, no transcorrer da nossa vida, somos influenciados ou não, de certa forma, pelas tentações que nós vamos sofrendo no nosso dia a dia. Podemos cair diante das tentações, mas podemos nos fortificar diante dessas tentações da vida. São Bernardo já dizia: o mundo nos tenta, a carne nos tenta com a sedução, o mundo nos tenta com os desejos, com o desejo de poder, e o demônio com as vaidades, e o demônio nos tenta com as amarguras. E nós vamos caindo sucessivamente nas tentações que Ele vai nos colocando, quando nós não somos movidos pela nossa fé, pela graça de Deus, quando nós estamos fracos diante de Deus e vamos procurando apenas ouvir aquilo que o mundo pode nos oferecendo no transcorrer da nossa vida. Santo Agostinho diz: imita a formiga, ser uma formiga de Deus, e escuta a palavra de Deus e guarda o teu coração. Abastece tua existência durante os dias felizes da tua vida, pois nos invernos das tentações tu saberás sobrepor-se às dificuldades na tua alma. Porque a palavra de Deus, ela vai nos abastecendo, a nossa oração vai nos abastecendo, vai nos fortificando, para que nós possamos viver segundo a palavra que Deus vai proporcionando a cada um de nós. E é necessário, nesse nosso tempo de Quaresma, nós adentrarmos dentro do nosso próprio ser, no deserto em cada um de nós, no deserto onde nós nos despojamos de tudo, é onde nós estamos distantes de tudo, no deserto onde nós vamos colocar somente entre nós e Deus, primeiro no conhecimento do meu próprio ser, no abastecimento do meu próprio ser, depois de reconhecer as minhas próprias dificuldades. Exupéry escrevia assim: o que dá beleza ao deserto é que em algum lugar esconde-se um poço de água, em algum lugar nós encontramos algo que nos abastece. Por mais que nós encontramos a secura do nosso ser, as dificuldades do nosso ser, nós vamos encontrar também no deserto, quando nós adentramos nele, e esse nosso tempo de Quaresma é propício para isso, quando nós vamos nos encontrar com aquilo que pode nos abastecer, com
com aquilo que pode nos dar o sentido da vida. Tem um escritor chamado José Luiz Borges que diz assim: no deserto acontece a aurora. Porque no deserto nós podemos visualizar as coisas sem nenhum impedimento. No deserto do nosso ser, nós não temos a construção da nossa vaidade, nós não temos a construção da nossa prepotência, da nossa arrogância, do nosso materialismo. No deserto nós somos livres de tudo. A nossa visibilidade da vida, ela é total. Apesar da secura, apesar da falta de vida, é ali que nós encontramos com o mais puro de cada um de nós. É ali que nós nos encontramos com tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos nos transformado no transcorrer da nossa vida. Nós sofremos também as tentações do deserto do nosso ser. O próprio Santo Agostinho também escrevia que toda tentação é uma inquisição, dizia ele. Por meio dela, o homem conhece a si mesmo. É no deserto que nós vamos conhecer a nós mesmos, quem nós somos, quem nós temos constituído, de que forma essa palavra de Deus tem me dado sustento para caminhar da minha vida, quais são as minhas tentações, quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas dificuldades de sobrepor aos meus vícios e às minhas tentações da vida. E muitas vezes nossos pecados vão vir do vício. Nós somos tão acostumados a esses pecados que eles se tornam inclusive pecados de estimação, vícios. A nossa queda ela deve servir para nos reestruturar, para nos mostrar os nossos erros, para nos mostrar de que forma nós devemos nos constituir na vida de Cristo. Cristo oferece para nós tanta riqueza, e muitas vezes nós vamos procurar a destruição da nossa vida. Nós vamos, na nossa fragilidade, nos deixando levar tudo aquilo que vai nos seduzindo no transcorrer da nossa história. Semana passada, São Tiago dizia que cada um é tentado pela consciência que traz dentro de si. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Aquilo que nós trazemos e que nós alimentamos é que vai nos levar ou não ao pecado ou à grandeza. O que vai nos levar à destruição ou ao enriquecimento do homem. Nós vamos nos tornando justos, nós vamos nos tornando agregados à palavra de Deus, à medida em que nós deixamos com que ela seja em cada um de nós. São Pedro fala hoje, lá no finalzinho da leitura de hoje, a arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação, pois o batismo não serve para nos limpar da imundícia, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência. Todos nós fomos batizados, somos filhos de Deus, todos nós temos que ter uma boa consciência do que é ser cristão. O batizado nós nos tornamos profetas, sacerdotes e reis. Deus nos dá essa dignidade através do batismo. E o batismo deve nos levar à consciência daquilo que nós fazemos de errado e qual é o caminho certo. Amós nos diz: tirarei o vosso coração de pedra e nos darei um coração de carne. Porque a transformação que Deus nos faz, à medida em que nós nos encontramos com Ele, à medida em que nós nos deixamos ser transformados por Deus. Quando Deus encontra a mulher adúltera, naquele momento em que Ele escreve no chão, e os homens queriam apedrejar aquela mulher, levaram ela a Jesus Cristo. Ele nos diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ali o encontro daquela mulher que teve a vida transformada por Jesus. Vai, não peques mais. A misericórdia de Deus naquele momento com aquela mulher que sofria as dificuldades pelos seus erros cometidos. Doía nela. Talvez as pedras não pudessem doer tanto quanto doía o sentimento do pecado. Porque quando nós erramos a nossa vida, o nosso erro deve doer em nós. Então a Câmara dizia assim: não tem penitência pior do que aquela que nós carregamos todos os dias na nossa vida. O pecado, o arrependimento do pecado, ele muitas vezes faz com que na nossa vida nós carregamos esse peso por muito tempo. Faz com que nós nos amarguramos muitas vezes. Porque o pecado, ele vai nos restringindo. O pecado vai nos mostrando uma face nossa que nós não queremos nos encontrarmos com ela, que nós queremos encontrar com aquilo que existe de belo em cada um de nós. Então, muitas vezes nós temos o pecado premeditado, eu me deixo levar. Muitas vezes nós temos o pecado ocasional, sem querer eu cair nele. Mas todos os dois, eu sou levado pela minha falta muitas vezes do meu preenchimento de Deus. Papa Francisco diz assim: a vida é complexa, ela é feita de graça e de pecado.
Se uma pessoa não peca, ela não é humana. Todos erramos, mas devemos reconhecer a nossa debilidade, devemos reconhecer a nossa fraqueza, devemos reconhecer a nossa necessidade de nos encontrarmos com Deus, devemos reconhecer a necessidade de olhar que somente em Deus nós encontramos a vida e a vida em plenitude. Fora dele nós nos encontramos com nada do nosso ser, nós encontramos com o vazio em cada um de nós. A plenitude da vida e da graça nós nos encontramos somente quando eu encontro com Ele. Se nós olharmos a Sagrada Escritura, quantos no Novo Testamento, quantos são os momentos que Jesus encontrou com pessoas que deixaram se transformar, com pessoas que passaram a olhar a vida de uma forma diferente, porque esse encontro com Deus, com a palavra de Deus, fez com que eles olhassem o passado de uma forma errônea. A samaritana, no encontro que teve com ela teve 5 maridos. Ela olhou, ele sabia tudo aquilo que eu fiz, né? E ela foi mostrar aos outros que naquele encontro todo o passado dela estava destruído. Era uma nova vida que Deus restituía a ela. Quando nós nos colocamos diante dele, quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando nós temos o desejo de conversão, todo o nosso passado é destruído. Por mais que nós trazemos na nossa memória os nossos erros, mas diante de Deus os nossos erros não existem, porque Ele nos restitui pela sua graça. Ele nos dá a possibilidade da vida, como nos diz São Pedro. Ele foi também pregado aos espíritos na prisão, aqueles que foram desobedientes, quando Deus usava de longanimidade nos dias em que Noé construiu a arca. Deus nos dá essa possibilidade sempre de uma restituição da vida. Ele veio nos dar a vida àqueles que estavam mortos. Ele restitui a vida àqueles que estão distante da vida. Ele nos dá a possibilidade da graça, quando nós nos abrimos a essa graça de Deus, quando nós nos abrimos a essa perfeição que Deus coloca a cada um de nós, para que nós possamos nos encontrar plenamente com aquilo que nós temos de mais belo dentro de nós. Muitas vezes nós desprezamos o que nós temos de bonito em nós e deixamos com que sobressaia o que nós trazemos de pior. É necessário se perdermos, deixarmos que seja destruído o que nós trazemos em nós não serve, que é obsoleto para a vida, e deixarmos que a vida seja a restituição em cada um de nós dessa graça de um Deus que nos ama tanto porque não se cansa de perdoar. Infinito é o seu amor, infinita a sua graça, infinita a possibilidade da restituição que Ele nos dá. Em todos os momentos em que Deus curava, Ele dizia: vá, e não peques mais, não caia mais no mesmo pecado, que o nosso passado seja para nós um aprendizado para o nosso futuro, e para a restituição do nosso presente, e para a restituição do nosso futuro. Que as nossas fragilidades, os nossos erros sejam reconhecidos, para que nós olhemos a vida de uma forma diversa, para que nós olhemos a vida com a graça que Deus proporciona a cada um de nós, com a beleza com que Deus proporciona a cada um de nós. Cada um de nós é tentado pela concupiscência que nós trazemos em nós. Quais têm sido os seus pecados? Quais têm sido as suas fragilidades? Quais têm sido as suas debilidades no transcorrer da sua vida? Entremos em nós, entremos no deserto do nosso ser, nos despojemos de nós mesmos, nos despojemos da nossa ideologia, nos despojemos daquilo que nos atrapalha de visualizar a presença de Deus na nossa vida, mas principalmente daquilo que nos impede de ver claramente, nitidamente, quem nós somos, quem nós temos constituído, como nós temos constituído o nosso ser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obedecemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai,